Boa noite, amigas e amigos dos analistas. A gente fica passeando aí pelas redes sociais, os tais dos Instagram, os Facebook da vida. Tem muita barbaridade. Mas quando a gente encontra injustiça, é triste. Fizeram lei de fake news, é crime. Ontem, hoje, foram falar injúrias, absurdos do presidente do Motoclube de São Luís. Um guerreiro, um homem sério, um homem que cuida da mãe, que cuida dos filhos de um jeito brilhante e cuida do seu clube de futebol. Se eu não me engano, é o único que tem prestação de conta que está na internet. Para verem falar tolices de um homem que quer trabalhar. É fogo da política? A força do presidente do Moto está incomodando alguém? Um homem que só faz o bem para a comunidade onde vive, para as comunidades aonde é chamado. E a Federação de Futebol? Adiando os jogos do Moto, prejudicando o time. Que time é esse contra um simples jornalista que resolveu levar a vida a sério e levar o futebol maranhense a sério? A torcida do Moto inteirinho está lá prestando solidariedade ao presidente do Moto, assim como os jogadores. Não tem nenhum que não tenha recebido seu salário. Está tudo em dia. Estão todos muito bem instalados e o Motoclube está lá em cima do campeonato. Saiu na imprensa nacional como um dos times brasileiros que tem mais chances de subir de série. A torcida reconhece isso. Então, eu vou dar um recado. Toda vez que injuriarem o presidente do Moto, vai ter resposta bem aqui nos analistas. Hoje, vamos falar de comunicação, vamos falar de governo, vamos falar como está a administração do governo do Estado. Recebemos aqui, acho que pela terceira ou quarta vez, um amigo deste programa, o secretário de Comunicação, ou da Comunicação, né, Carolina? E Assuntos Políticos, Rodrigo Lago. Rodrigo, seja muito bem-vindo aos analistas. Boa noite, Geraldo, boa noite, Luiz Pedro, boa noite, Felipe, boa noite a todos os telespectadores da Guará. De fato, é a terceira vez, eu já até me preocupo, Geraldo, porque eu me recordei há pouco que a primeira vez que eu vim aqui foi neste programa, né? Eu acho que foi em 2018, eu estava na Casa Civil. Aí logo em seguida eu vim em fevereiro do ano passado, eu já estava anunciado na comunicação, mas ainda estava na transparência. E hoje eu estou na comunicação, então eu estou com receio de receber um quarto convite e ter que me mudar novamente de secretaria e procurar no governo algum outro posto para mim, né? Então, espero que a gente fique na comunicação e espero que, apesar disto, vocês me convidem novamente. Rapaz, eu quero te convidar aqui como governador. Luiz Pedro, seja muito bem-vindo. Perdoe a minha abertura, é que eu não suporto injustiça. Mas vamos tratar com o Rodrigo. Esse assunto a gente trata lá no esporte. É verdade. Que lá tem pau pra doido. É verdade. Só faltou o nome. Só faltou o nome. Inclusive, secretário, eu acredito muito na imprensa que se fala o nome, né? Muitas pessoas... Ontem eu parei no supermercado e eu fiquei impressionado como veio pessoas falar comigo e dizer assim: eu não só gosto do que você fala, do que os analistas falam, mas eu gosto quando você chega lá e diz o nome das pessoas, porque isso é ser honesto com as pessoas, não é fazer jogo de comunicação. Então eu acho que se está incomodando, se Natanael está incomodando, né, dessa vez está sem nome, mas a próxima vez vai ter o nome de quem está por trás, porque eles têm que lembrar que aqui só tem jornalista investigativo. E aí as pessoas têm que ser respeitadas. Como é isso? Eu não entendo nada de futebol. Eu sempre digo isso aqui, eu sou uma porta para o futebol. Mas
as pessoas têm que ser cuidadas. Não é qualquer um que tem um interesse a mais ou um jogo de interesse que vai ser maior do que um jornalista ou do que uma pessoa de bem de família, como você falou. Cuidado, eu acho que não deveríamos estar mexendo com um jornalista tão competente e habilidoso como Natanael. Ele continua calado, porque ele é inteligente. Começo eu ou começa você, Lulu? Não, eu queria só saber aí, depois dessa explanação que o Rodrigo fez, como é que é isso de ser o coringa da equipe governamental? Olha, Luiz, é muito difícil. Nós que a gente se conhece há muito tempo, né? É verdade. Desde o governo de Jackson, talvez um pouco antes. Isso. O senhor que foi deputado junto com o meu pai, né? E lá na Assembleia travaram realmente bons combates, né? Mas, de fato, nós estamos preparados. Eu acho que hoje o maior desafio não é, digamos, alcançar resultados positivos e sim gerir programas de governo, né? E, de fato, houve uma coincidência muito grande entre o programa do governador Flávio Dino e aquilo que eu pensava como o ideal para o nosso Estado. Então, isso fez nascer ali, naquele período exatamente pós-cassação do Dr. Jackson Lago, em 2009, naquele resultado que, infelizmente, não foi positivo na eleição de 2010. E o Flávio era um grande jurista, já o admirava de longas datas. E houve realmente uma aproximação naquele momento ali. De fato, eu não imaginava compor a equipe do seu governo, não imaginava, eu até diria, nem desejava, né? Quem me conhece sabe disso. Eu sou apaixonado pela advocacia, realmente a minha vida, minha paixão, é aquilo que eu faço como hobby, como profissão, né? Infelizmente, tive que me licenciar porque não podia recusar eu não diria nem convite, uma convocação do Flávio Dino para compor o seu governo, e isso me trouxe muita honra. E eu fiz essa participação no seu primeiro mandato, lá na Secretaria de Transparência e Controle, quando, em abril de 2018, ele me convida para ir para a Casa Civil, né? Havia, naquele momento, ali a saída de 2 membros importantes do seu governo, que compunham ali o núcleo, digamos, o núcleo político do governo, que era o Marcelo Tavares e o Márcio Gerri. Ambos disputariam as eleições. E aí havia realmente um vácuo, né? Como dizia Francisco Campos, disse ali na década de 40, 50, não existe vácuo de poder, né? Espaço vago é espaço ocupado. Havia que se ocupar esse espaço. E aí o Flávio me convocou, o governador me convocou mais uma vez a esse desafio. Eu achava que não estava ainda à altura daquilo ali, daquele desafio enorme, mas enfim, aceitei e para lá fui para a Casa Civil do governo Flávio. E para mim foi uma honra muito grande, Luiz Pedro, porque meu pai tinha sido chefe da Casa Civil do governo Jackson. E apesar de não termos trilhado ali o mesmo caminho, quer dizer, eu não cheguei onde eu cheguei, digamos, pelas mãos dele, quer dizer, não fui ocupar um espaço que era dele, pelo contrário, eu respeitei e tenho realmente um orgulho muito grande da sua trajetória política até 2009, interrompida por uma cassação muito injusta, da qual, inclusive, eu não concordei, inclusive como advogado, mas eu fui para aquele núcleo político do governo Flávio Dino, muito orgulhoso, porque sentava ali, de fato, no centro das decisões políticas do governo, e eu acho que ali me credenciei para estar onde eu estou hoje, né? E aí a confusão é maior ainda, Geraldo, Felipe, vocês que são comunicadores, tu também, Luiz Pedro, vocês que são dessa área da comunicação, do jornalismo, que foi misturar comunicação com política. Quer dizer, se para mim já não era tão fácil a política, apesar de eu ter nascido desde o início e forjado na política, mesmo na advocacia, para mim foi um desafio ainda maior. Vamos misturar agora a política com comunicação. E eu sempre busquei bons exemplos na minha vida, e um dos exemplos é ter humildade. O nosso governador Flávio Dino é um sujeito, talvez um dos mais inteligentes que eu conheça, né? Eu boto talvez aí porque de repente pode estar esquecendo algum nome, mas com quem a gente conversa é realmente uma pessoa de uma mente brilhante, e ele tem de vez em quando a humildade de dizer, olha, esse assunto aqui eu não entendo, me explica aqui rapidinho. Ele compreende fácil, aprende fácil, e realmente no dia seguinte já sabe mais do que quem o ensinou, né? Isso é uma característica dele. Mas eu também tive a mesma humildade. Olha, se o líder a quem eu sigo tem essa humildade, resta a mim também aprender com esse bom exemplo e com este exemplo seguir um pouco disso. Então eu sentei na comunicação, de fato não conhecia a comunicação.
Eu tinha já ali me capacitado ao longo de 4 anos de governo, do governo Flávio Dino, de uma das coisas que é mais difícil, que é gerir gente. Eu costumo dizer isso. Não é fácil você montar uma equipe e gerenciar essa equipe, né? E isso a gente aprende, qualquer secretário consegue aprender isso, qualquer secretário de Estado consegue aprender isso, qualquer dirigente consegue aprender isso, ou pelo menos deveria, né? Alguns não têm essa capacidade, por isso acabam ocupando indevidamente esses cargos. Mas ali eu já aprendi, vou gerir gente. Então, se eu vou gerir gente, a política é esta. Eu já conheço um pouco da política e daí vem os assuntos políticos da pasta, né? Cabia a mim, então, na comunicação, ser humilde e aprender. E esse ano de 2019 foi um ano de muito aprendizado para mim na comunicação. Continuo ainda, digamos, um estagiário de vocês três aqui. De fato, eu sou telespectador realmente assíduo do programa. Eu vinha comentando com o Geraldo e com o Felipe há pouco. O Geraldo que chegou aí do barbeiro aí, tá com corte novo, quase que não reconheci. Acho que deu uma pinturazinha também, não deu, Felipe? Só Ali? falta Lulu. Só falta Lulu. Mas semana que vem nós teremos, eu já consegui Geraldo. Depois de 2 meses pedindo todo dia no ar, né? O Luiz está precisando de implantar E aí, quando ele aprender, ele me ensina qual é o segredo e qual é o nome do médico. Mas, enfim, a gente vinha conversando isso, eu disse, olha, depois que eu aprendi que os analistas vão lá para o YouTube, aí meu programa aí da madrugada fácil, eu quando termino tudo, terminei minha leiturazinha lá, eu ligo no YouTube, procuro quem foi o último entrevistado daqui e realmente assisto, é um programa muito bom, muito gostoso para a gente assistir. Então, a gente vai aprendendo, né? Aprendendo um pouco nessa comunicação. E tem uma coisa que tem me facilitado, Luiz, nessa área da comunicação, é que me parece que todos os comunicadores no mundo estão aprendendo. Nós estamos realmente numa fase de transição de alguns veículos de comunicação já tradicionais, que todo mundo conhece. A rádio, eu sei que você é um fã da rádio, o Natanael, que também compõe aqui os analistas, também é um fã realmente muito grande da comunicação na rádio. E agora nós estamos numa fase de transição. Será que esses veículos não são realmente aqueles que alcançam a população? Ou nós estamos numa fase de mesclar? A pandemia veio nos ensinar uma coisa, a gente tem que valorizar esses veículos tradicionais de comunicação. Porque todo dia tinha uma notícia falsa, chamada fake news, sendo veiculada nesses novos veículos de comunicação, que alcançam uma população que a gente não sabe nem medir, né? O WhatsApp todo dia era a porta-voz do inferno. Inventava-se, criava-se notícias. Hoje mesmo tem uma circulando terrível, e eu não sei de onde é que nasce tanta vontade demoníaca de criar esse tipo de informação. Algumas que levam a mortes. A gente sabe disso, a gente sabe que tem notícias que são falsas, criadas e veiculadas por esses meios. E aí a população teve que reaprender a buscar os veículos tradicionais de comunicação, onde a gente sabe que tem uma responsabilidade muito maior com o espectador, seja telespectador, seja o espectador da rádio, enfim, do próprio jornal escrito, da imprensa escrita. Então a gente começou a revalorizar um pouco esses veículos. Mas é um aprendizado, eu estou aqui todo dia para aprender. Eu acho que quem tenta alcançar o status de perfeição não é humano, é Deus, né? Então a gente sabe que a gente deve se mirar em Deus para tentar ser perfeito, mas a gente sabe que isso é uma utopia e nós nunca vamos alcançar isso. Antes de chamar o intervalo, Luiz Pedro, quando o secretário lembrou do pai dele, o ex-deputado Aderson Lago, e vocês falaram muito no governo de Jackson, eu me lembrei, Rodrigo, de uns bons conselhos que o teu pai deu, que se tivessem sido seguidos, essa história talvez fosse outra. Mas isso é um livro que eu estou escrevendo. A gente volta já já. De volta aqui com os analistas. Hoje recebemos o secretário da Comunicação e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago. Rodrigo, amanhã completa uma semana do lançamento do Plano Emergencial de Emprego do governador. Como é que foi a receptividade? Como é que isso vem sendo? Tá dando certo? Tá indo bem? Olha, eu acho que sim, Geraldo. A gente tem que voltar um pouco no tempo. E eu faço esse convite para todo mundo, inclusive para a imprensa de uma forma geral. Lá nas redes sociais do governador Flávio Dino, tem um vídeo que ele postou no dia 12 de março, para que a gente se recorde, nesse dia não havia um único caso confirmado de coronavírus no Maranhão. Ele gravou um videozinho de 4, 5 minutos, mas que resume tudo o que está acontecendo hoje. E ele fez naquele momento, digamos, eu não digo um convite, ele fez um apelo
a autoridade central do país, a presidente da República, que primeiro convocasse todos os governadores. Havia 27 governadores dispostos a enfrentar essa crise que nós estamos vivendo hoje. Que tinha, naquele dia, ele falou, tinha duas vertentes. A vertente sanitária, e era preciso que tivesse um líder nacional que soubesse enfrentar essa crise sanitária, orientasse a população muito claramente, muito diretamente, sobre todos os riscos que aquele vírus trazia. Não fosse uma autoridade que, por exemplo, fosse para a televisão dizer que só teria 800 pessoas que iriam falecer por conta desse pequeno vírus, né? Uma gripezinha. Tinha que ter alguém com responsabilidade sentado na cadeira do Planalto Central, na principal cadeira do Planalto Central. E não havia, mas ele não fez ali um desafio, digamos, de embate político. Ele fez ao contrário, mais uma vez de forma bem humilde. Ele disse, senhor presidente da República, nós temos que ter aqui dois eixos, um eixo do enfrentamento da crise sanitária e um eixo do enfrentamento da crise econômica. Ali ele deu, digamos, plantou a semente do que hoje nós conhecemos como essa renda mínima, né? Ele praticamente exigiu isso do presidente da República e disse, olha, nós todos os governadores, e é impressionante isso, porque há governadores de todas as matizes políticas, né? Da extrema-direita, daqueles que acham até que nem tem direita e esquerda, mas são ultraconservadores, aquela direita mais tradicional, a turma do centro e a turma da esquerda. Havia governadores de todos os campos políticos e houve um apelo desses governadores, e o Flávio Dino espelhou isso e revelou isso, está na rede social. É um vídeo datado, é um vídeo, inclusive, é um vídeo, eu diria, até histórico, né? Porque ele marca no dia 12 de março, ele anuncia tudo o que acabou acontecendo. O que ele disse naquele dia? Nós aqui no governo vamos investir em ampliação dos leitos, nós vamos investir em medidas preventivas, mas também nós vamos olhar para a economia. E na economia é preciso que o governo central, e aí é um ponto que a gente debate muito, que infelizmente o governo do Estado não tem nenhum mecanismo de interferência direta e profunda na economia. As limitações da intervenção na economia do governo do Estado são muito grandes. Aqui no governo não tem nenhum banco central, nem mais o Banco do Estado há no governo do Estado. Então é impossível o governo, com essas limitações, especialmente o governo do Maranhão, ainda há estados que têm bancos estaduais, mas aqui nós não temos, interferir diretamente na economia. Isso era papel para ser exercido pelo presidente da República. Era papel para ser exercido por aquilo que nós chamamos de poder central. Nós estamos numa federação, mas em cima da federação há sempre um ente, e esse ente é a União Federal, com competências atribuídas pela Constituição e que não podem ser usurpadas por nenhum outro gestor. Então, ali, ele naquele vídeo, ele fez esse desafio, pediu, é preciso, presidente da República, que o senhor convoque os governadores, nós temos muitas ideias. Mas ainda que o presidente não quisesse convocar por birra política, mas era preciso que ele então tomasse para si essa providência. Eu vou ser o líder da nação na maior crise sanitária que esta geração viveu. E ele não fez isso. Não fez isso na crise sanitária e, infelizmente, não está fazendo isso na crise econômica. A gente tem que lembrar, e hoje ele está uma escalada da sua popularidade, o presidente Bolsonaro, porque, de fato, ele se apropriou de um programa que foi gestado no Congresso Nacional, ouvindo exatamente essas grandes lideranças nacionais, que é esse programa da renda mínima. Isso foi dito lá atrás. Ora, se era na crise sanitária, era necessário que as pessoas ficassem em casa, e mesmo que não houvesse esse apelo por parte dos governantes, as pessoas ficariam. As pessoas tinham medo de pegar a doença. Todo mundo aqui perdeu algum ente querido ou algum amigo muito próximo. Eu perdi amigos da minha idade, Geraldo. Eu tenho 41 anos. Perder um amigo de 41 anos para esse vírus, eu tenho amigos que perderam filhos de 21, 22 anos. E a gente sabe disso, a gente está lendo isso na imprensa, né? Então era necessário que o grande líder da nação, o presidente da República, aquele que reúne a maioria da população do Brasil em torno do seu, eu não diria programa de governo, que ele infelizmente não apresentou, mas do seu ideário de país, era necessário que ele então assumisse esse papel, e ele não assumiu. Então, assim, perguntando o que é o Plano Celso Furtado, e aí eu até brinquei um pouco com o Felipe aqui antes, que na semana passada foi entrevistado um economista maranhense, que inclusive integrou o governo do Flávio Dino, e ele fez, digamos assim, algumas críticas ao programa, né? O que ele disse, empacotou alguma coisa que já existe e agora carimbou o nome. O Felipe, nosso colega Felipe Lican, digamos, adicionou um tempero, uma pimentazinha na crítica, disse, olha, ainda botou o nome do Celso Furtado, uma provocação ao Bolsonaro.
Mas essa provocação tem que ser feita, Felipe. E por que tem que ser feita? Porque não fosse aquele vídeo, que eu digo, um vídeo histórico. É um vídeo que daqui a 20, 30, 50 anos, nós vamos ter que visitar esse vídeo e saber, olha, aqui o governador Flávio Dino demarcou, era necessário fazer isso e isso. Ele estava isolado? Não estava. Ele não estava isolado. Basta ver que no vídeo ele cita, nós, os governadores, nós estamos num fórum permanente, e a ferramenta aqui no celular permite isso, havia um fórum permanente ali, um grupo de WhatsApp, vamos ser bem mais claro, havia um fórum permanente ali dos governadores. E eram governadores, como eu disse, era a esquerda tentando derrubar a direita? Não! Lá estava o Dória, lá estava o governador do Amazonas, o governador do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, os governadores do Nordeste, que, inclusive, entrevistado aqui da semana passada, disse, tudo da esquerda, o dinheiro está vindo para a esquerda, né? Que ele falou, o dinheiro federal está vindo concentrado para a esquerda, como se isso fosse um demérito, né? E não é. Né? Mas, enfim, havia ali uma deliberação de todas as matrizes, de todas as fontes políticas do país, olhando para fora. O vírus não era lá do comunista, do chinês, o vírus era mundial. Havia um organismo internacional que havia declarado, olha, esse vírus agora é uma pandemia mundial. Isso tinha acabado de ocorrer. Era fato recente, estava na mesa de todos os governantes do país e deveria estar na mesa do presidente da República. Então o plano Celso Furtado é isso. É uma provocação, sim, mas não é uma provocação de birra, de embate político. É uma provocação para que o presidente da República realmente sente na cadeira e perceba, poxa, se o Maranhão consegue fazer com R$500 bilhão, imagina eu, presidente da República, o que eu poderia fazer pela economia do país e para salvar a nossa economia. O Flávio pleiteou a renda mínima. A renda mínima foi construída pelo Congresso Nacional e foi aprovada. Basta lembrar que o presidente da República, quando viu que era inevitável, chegou a propor R$200. Quando viu que a derrota era certa, que perderia para 500, e aí sim, por birra, subiu para 600. O Flávio se opôs? Não. Os grandes líderes nacionais se opuseram? Não. Pelo contrário, a gente aplaudiu. Apesar de saber que isso elevaria a popularidade do Bolsonaro. E que de fato aconteceu. Mas eleva a popularidade do Bolsonaro por quê? Porque a população de fato agora está vendo algum tipo de assistência do Estado. E aí a gente sabe que, e aí vem a tese do Estado mínimo, a tese do Estado mínimo foi fragorosamente derrotada pelo coronavírus. Fragorosamente derrotada pelo coronavírus. Pobre, classe média ou rico, todos dependeram da eficiência do sistema de saúde, sistema único de saúde, que é o sistema público. O Felipe também colocou, Geraldo, um pouco antes dessa nossa entrevista, naquele bate-papo que a gente tem um pouco antes, é exatamente isso. Houve um reconhecimento da população, graças a Deus nós temos um SUS. E a lembrar que, na década de 90, era motivo de chacota falar em saúde pública. Era quase que demérito alguém se internar numa unidade de saúde pública. O que eu vi agora na pandemia aqui do Maranhão foi rico e pobre procurando leito de saúde pública e graças a Deus, e graças também, a gente tem que fazer esse reconhecimento, graças a essa energia do Flávio Dino em conduzir a saúde também de seu governo, não faltou leito no Maranhão. Não faltou leito no Maranhão, apesar de que era esperado que faltasse. Por que era esperado que faltasse? Porque a gente tinha que conter o avanço do vírus no Maranhão. Então, o plano Celso Furtado é isso. A gente realmente reuniu o que estava disponível no Estado. Eu tenho certeza que se o Flávio Dino, governador do Maranhão, tivesse um banco do Estado aqui no Maranhão, ou fosse ele a pessoa a indicar o presidente do Banco Central, ele já teria dado ordem, imprima dinheiro. E é necessário. Quando ele disse isso lá em março, teve gente que fez chacota. Depois o ex-presidente Lula disse a mesma coisa, fizeram chacota. E o que o país está fazendo hoje? Está imprimindo dinheiro. Infelizmente, ainda de forma muito tímida. Eu vi hoje ou ontem, o presidente Bolsonaro reclamando do endividamento do país. Olha, R$600 é pouco para quem está recebendo, mas é muito, o país está se endividando, sim. E a gente tem que se endividar, vai faltar comida para a população? Não pode faltar comida. Então, é necessário que, de fato, haja um presidente. O plano Celso Furtado é revelador, primeiro, de que no Maranhão, apesar do Bolsonaro, há cuidado com a população, e ele é um plano tímido, não tenha dúvida, mas é um plano que é possível para uma unidade da federação, que não é o poder central.
Então, essa é a resposta. E o Celso Furtado é um economista que suplanta, eu acho, que qualquer ideologia. Inclusive, o entrevistado da semana passada me parece um pouco mais inclinado à direita e ainda assim rendeu boas homenagens ao Celso Furtado. Era realmente um gênio da economia, completaria 100 anos esse ano e acho que a homenagem é muito justa. E se o Bolsonaro aceitar isso como provocação, que aceite e que reaja. Reaja fazendo um plano realmente para salvar nossa economia nessa crise. Muito bem. Inclusive, hoje ele recusou o plano lá, o Renda Brasil, que o Paulo Guedes mandou. Ele disse, não, esse não serve para nada. Vamos fazer mais um intervalo, voltamos já já. De volta com os analistas, hoje recebemos o secretário da Comunicação e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago. Meninos, fiquem à vontade, hoje eu consegui fazer uma pergunta, agora é a vez de vocês. Então, vamos lá, secretário de Comunicação, que bem lembrou aqui Luiz Pedro, né? Vossa Excelência não é tão cru na comunicação. O seu bisavô foi o homem que fundou o Imparcial, não é isso? Isso. É o ícone das nossas redações até hoje. E então, eu quero dizer que não somente na comunicação, mas também na advocacia eleitoral, né, nós temos um expert aqui do lado. E diante disso, realmente, quando foi feito o plano, há provocação. Como aqui, permanentemente, como eu sempre digo, nós temos coragem e temos conteúdo também, secretário. E sabemos que o Flávio quer ser presidente da República. Se ele não quisesse ser presidente da República, ele não teria um governo que ele não permite ter corrupção, ele não teria um governo que está implantando um sistema educacional nunca visto na história do Maranhão e talvez nunca visto no Nordeste, mesmo levando em comparação o Ceará e Pernambuco, mas diante da riqueza. E aí eu pergunto ao senhor, é muito fácil ser secretário de comunicação tendo um governador que sabe administrar, que sabe as metas que quer, que sabe os processos políticos eleitorais, mas ao mesmo tempo como é que se faz para se decolar um governador do Maranhão, sem ser pela sorte do Sarney, né, para ser presidente da República? Olha, Felipe, eu acho que a vantagem que o Flávio Dino tem é sempre governar para quem o elegeu. E não só para os seus eleitores, mas sim para todo o povo que o elegeu. E a gente sabe que a eleição é majoritária, superada a eleição, ele tem que governar para todos, né? E ele governa para o povo do Maranhão. Ele não está aqui fazendo políticas nacionais, né? Ele não está aqui fazendo política para os estados do Sudeste, do Sul. Ele está governando para o Maranhão. E assim, a ascensão dele, eventualmente, para uma disputa nacional, ela decorre de alguns fatores, ou decorrerá de alguns fatores. Um deles é o resultado que ele demonstrará como gestor no Maranhão. E eu acho que isso ele já se orgulha muito. Tanto ele se orgulha, como nós, maranhenses, nos orgulhamos, eu tenho certeza disso, como a população de outros estados também almejam isso para os seus. Não é raro a gente ver na rede social, eu queria um governador desse no meu estado, ou quem sabe presidente da República, enfim, é consequência do trabalho. E aí eu posso até voltar à pergunta que o Luiz Pedro me fez no início, quando falou desse desafio de estar em algumas pastas, né? Foi consequência, talvez. Eu não almejei estar onde eu estou hoje. Foi consequência. Eu mostrei... Se me permite, eu sou testemunha disso. Porque eu estava lá dentro da campanha, eu fazia os bastidores da campanha e você estava lá contribuindo, né? Então, assim, não só você, como o Carlos Lula, né? Que o também Felipe não desejou Camarão, ser secretário. Se você perguntasse ao Carlos Lula, em 31 de dezembro de 2014, o senhor quer ir para a Secretaria de Saúde? Eu tenho certeza que ele diria não. Se você dissesse assim, mas assim, eu vou te convidar, vamos embora, ele também diria não. Ele não quis, mas está lá e está fazendo um trabalho de uma eficiência realmente fenomenal. E eu gosto sempre de dizer isso, que essa pandemia, eu não digo que trouxe coisas boas, porque não trouxe, só trouxe coisas ruins, né? Basta a gente ver aí os nossos amigos, infelizmente, perdendo suas vidas para ela ou sofrendo muito com ela, mas revelou o acerto da política feita pelo Flávio Dino
sob a direção do secretário Carlos Lula e também com uma contribuição muito grande do ex-secretário Marcos Pacheco, que continua integrando o governo, mas daquele replanejamento que foi feito da saúde. Eu me lembro que durante todo o primeiro mandato do Flávio, esse questionamento era constante. E a saúde, e o Flávio sempre dizia, eu estou replanejando a saúde. Agora, nada se faz em um dia, em alguns dias, né? Deus teve essa capacidade de fazer o mundo em poucos dias, né? E ainda tirou um dia para descansar, que era necessário, né? Então, o Flávio não podia fazer em 6, 7 dias, em um mês, em 2 meses, em 3 meses, em 1 ano, em 2 anos, reprogramar toda a Secretaria de Saúde, toda a gestão da saúde pública, todo o Sistema Único de Saúde, de forma tão eficiente como acabou revelando ter conseguido. Então, ele mostrou um êxito agora, neste ano, em 2020, que foi revelado por uma coincidência do destino, uma infeliz coincidência do destino. A gente preferia não ter passado isso à prova. Eu preferia que hoje a gente não estivesse sendo contestado pela forma de gerir a saúde pública do Maranhão, porque não teria havido o problema da grave crise sanitária. Mas a grave crise sanitária também revelou isso. O Flávio acertou na condução da saúde pública no Maranhão. E em 4 anos ele realmente reconstruiu o sistema de saúde. Eu me lembro do Luiz Pedro, que foi secretário do nosso saudoso governador Jackson Lago, há de lembrar aquela célebre frase do Dr. Jackson, né? Há uma procissão de ambulâncias vindo para São Luís, né? E ele conviveu muito com isso, porque ele foi prefeito da nossa capital, e essa procissão desembarcava lá no Socorrão, né? A população do sul, do leste, do centro do Maranhão, da Baixada, tinha que vir toda para cá. Ele fez o primeiro hospital regional, que foi Presidente Dutra, o Socorrão, né? Até hoje é a marca dele ali naquela região. E a população reconhece isso. O Flávio depois deu continuidade a esse planejamento do Jackson Lago, que foi infelizmente interrompido em 2009. Ele teve 2 anos para fazer. O Flávio recebeu uma herança ainda pior, uma rede de saúde muito mal distribuída. Se você pegar trechos do Maranhão, eu não vou citar cidade nenhuma, mas tem trecho que é um hospital seguido do outro. E você ia para outras regiões, eu me lembro que Balsas não tinha um hospital, Felipe. É inadmissível uma cidade como Balsas não ter realmente uma unidade ali que atendesse a alta complexidade. A população de Balsas tinha que tentar sair para a Imperatriz. Era um absurdo isso. Então hoje nós temos realmente, tem um hospital Dr. Jackson Lago, que foi o primeiro que o governador Flávio Dino inaugurou, e em homenagem a esse grande homem que foi o Jackson Lago, deu o nome do hospital, o Hospital Dr. Jackson Lago, o Hospital da Baixada, o Hospital lá em Pinheiro, e foi o primeiro hospital regional que o governador Flávio inaugurou. Depois disso inaugurou vários. Basta lembrar que a gente já tinha inaugurado 10 antes da pandemia. 10 hospitais regionais antes da pandemia. E depois da pandemia inaugurou mais 2 ou 3. E agora acabou de anunciar no plano Celso Furtado, vai ter mais um hospital na cidade de São Luís, em homenagem ao ex-deputado, ao saudoso deputado Humberto Coutinho. Então, de fato, houve uma reprogramação da saúde pública no Maranhão. E essa reprogramação se mostrou muito exitosa, tanto que a aprovação do governo no enfrentamento do vírus realmente atingiu índices espetaculares. Vai? Quer botar o teu... Bora, vamos brincar de bloqueio, compartilha para a gente fechar aqui com... Deixa eu olhar para ti. Bota o primeiro, vamos ver. Ave Maria, isso é muita maldade. Senador Roberto Rocha, maldade. Secretário, só bloqueio, compartilha. Olha, falar aqui na real. Falar na real, a gente tem que falar na real. Porque senão amanhã, no programa de amanhã, eu vou dizer, o secretário não falou o que ele acha. O Roberto Rocha, eu me considero amigo dele, pessoal, de longas datas, longas caminhadas. Infelizmente, de vez em quando ele resolve pular de muro. Nessas puladas de muro, eu tenho que dar uma bloqueada. Porque assim, se você for ver a história dele, ele apoiou o ex-presidente Lula. Já tinha apoiado o ex-presidente Fernando Henrique. Apoiou depois a ex-presidente Dilma Rousseff, para quem inclusive contribuiu com um voto para cassar o seu mandato. Cassado o mandato, apoiou Michel Temer. Depois recuou do apoio ao Michel Temer quando viu que o governo já não rendia mais nada. Apoiou um candidato na eleição de 2018. E hoje é o principal apoiador aqui no Maranhão do presidente Bolsonaro. Foi eleito carregado pelo governador Flávio Dino. Carregado. E eu sou testemunha porque eu participei da campanha. Eu me lembro de um certo dia, falando de comunicação, de fake news, em 2014, todo mundo há de lembrar, que criaram uma fake news de um presidiário, pegaram um presidiário, fizeram ele vai fazer uma delação, né? E ele delatou que o Flávio Dino era líder de uma
de uma quadrilha de assalto a banco e distribuíam, inclusive, Pra dinheiro... financiar a campanha. Para financiar a campanha, distribuíam dinheiro, inclusive, no estacionamento de universidade pública no Maranhão. Isso é o maior absurdo do mundo. E aí, 2 medos nós tivemos naquele dia. O primeiro era de matarem o presidiário. O presidiário estava em Pedrinhas, Felipe Clã. Na época que quase todo dia voava uma cabeça pelo muro. Ou, quando não voava a cabeça, voava um aviãozinho mandando recado para explodir um ônibus na rua. E o presidiário estava lá dentro de Pedrinhas. Meu Deus, o que vai acontecer com esse presidiário? Pode ser morto. Imagina ele ser morto na véspera da campanha, a gente acompanhou isso. Já teve morto que sobreviveu depois da eleição. E aí, infelizmente, o resultado da eleição já tinha sido negativo. E o segundo receio que nós tínhamos era com a saúde e a integridade física do candidato Flávio Dino. Se alguém era capaz de forjar uma acusação tão vil como essa, era capaz também de tirar a vida daquele candidato que estava quase eleito. Nós decidimos, no núcleo, digamos, da sua campanha, que ali encerrava a campanha. Faltava uma semana para a campanha, ou 10 dias para a eleição. Olha, vamos encerrar aqui. O Flávio já está praticamente eleito, está com seus 60... Faltavam 12 dias, secretário. Faltava 12 dias, 12 né? dias. Sua memória é mais fantástica, talvez do que a do próprio Flávio, né? Que tem uma memória realmente brilhante. E nós tomamos a decisão em nome dele. Acabou a campanha aqui, o Flávio está vindo do interior, estava fazendo uma agenda de campanha no interior, e ali acabava a campanha. Aí o Flávio chegou e revogou a decisão. Né? De forma bem democrática, no centralismo democrático do Partido Comunista do Brasil, ele revogou aquela decisão da equipe da campanha, inclusive participando familiares dele na decisão. Ele disse, olha, eu ainda tenho um senador a eleger. E eu vou para a campanha e vou eleger o Roberto Rocha, custe o que custar. Aí. E eu tenho que elegê-lo. E ele fez isso. É inadmissível que alguém sido eleito dessa forma, e a gente sabe que foi isso que o elegeu, basta procurar os votos na eleição de 2018. Teve 2 ou 3, acho que teve 3 deputados estaduais que teve mais voto que o senador Roberto Rocha na eleição de 2018. Bom, então tá bloqueado. Isso eu entendo que está bloqueado, né? Essa pulada de muro tem que ser bloqueada. Infelizmente, na política não dá. Vamos ver o segundo. Eu fui provocar. Bota o segundo. Ó, mais um senador, hoje só tem senador, o Everton Rocha. A gente tem que compartilhar. O Everton tem feito realmente um trabalho brilhante no Senado, já havia feito esse trabalho na Câmara. Ele realmente defende aqueles ideais da política que ele entende correto e acaba que coincide um pouco com o meu pensamento, um pensamento de esquerda, um pensamento para a população. Ele vem defendendo isso, o PDT inclusive tem liderado alguns movimentos de judicialização de alguns temas no Supremo Tribunal Federal, que infelizmente são necessários, então eu não tenho por que bloqueá-lo. Certo. Terceiro. Olha o cheque! É a primeira dama da nação, Michele Bolsonaro. O senhor bloqueia ou compartilha? Secretária, ela é bonita, né? Olha, Ela é bonita, ela é né? bonita, ela é bonita. É uma mulher bonita, realmente. Eu não conheço a Michele Bolsonaro. Eu não sou gerente de banco para ficar bloqueando ou desbloqueando cheque ou transações financeiras. Inclusive, lamento que essas informações todas sejam tornadas públicas. Acho que toda investigação séria deveria ser sigilosa. Agora, também lamento, e aí eu bloqueio não ela, eu acho que talvez ela seja mero instrumento, mas a forma como se alcançou a escalada desse grupo hoje que está no Poder Central ao poder. Foi com uma operação policial, e isso quem disse não fui eu, quem disse foi o Tribunal Regional Federal lá, onde tramitava a investigação, que bloqueou uma investigação, uma operação policial para que não interferisse na eleição do Bolsonaro. E aí, se você sair do Rio de Janeiro, Geraldo, que é onde isso aconteceu, e você for para Curitiba, aconteceu o inverso. Não desbloquearam, pelo contrário. Houve lá alguém teclou no computador e liberou a tal da delação do Palocci, que se revelou agora uma grande farsa da política brasileira que elegeu o Bolsonaro. Então, bloquear ou compartilhar a Michele, acho que para mim é irrelevante, ela não é uma figura politicamente relevante para a nação. Né? Eu bloqueio, e aí de forma flagrante, ostensiva, eu bloqueio o presidente da República, Jair Bolsonaro, o 01, o 02, o 03, estão todos na política, todos merecem ser bloqueados. Aí a Michele, acho que a gente dá para preservar um pouco ela aí. Ela vai responder essa acusação, com certeza, na justiça. Aí, se o gerente bloqueou ou não o cheque, aí o azar não. Então, a gente bloqueia até o namorador do condomínio, que é aquele mais novinho. Vamos ver, só para finalizar. Tá aí, ó. Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores.
tem feito um grande trabalho de desconstrução da diplomacia brasileira. Eu acho que aí responde a Tá bloqueado. Como eu não estou na China, não estamos sendo bloqueados por eles, apesar da China ser a maior compradora do Brasil, né? É realmente quem dá algum equilíbrio para a nossa balança comercial, e ele vai todo dia escolher a China, escolher a esquerda, faz movimentos realmente erráticos. Eu pude ver, lamentavelmente, tristemente, um grande ataque à soberania nacional. Agora teve um vídeo que revelou isso, algo que todo mundo sabia, né? Ali só mostrou, Luiz Pedro, o rei está nu, o presidente está nu. O presidente em Davos, ele reunido lá, se encontra com Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, ex-vice-presidente do Clinton, e diz, olha, a Amazônia tem muitos recursos, tem muita riqueza, eu quero explorar junto com os Estados Unidos, meu Deus do céu, vamos lamber a bota, mas vamos lamber com alguma dignidade, não precisa ser tão flagrante assim. Então não dá para compartilhar quem realmente quer entregar o país, as riquezas do país para o estrangeiro. Secretário, muito bom recebê-lo aqui. Não conversamos nem 10% do que tínhamos para conversar. Venha mais vezes aqui. Muito obrigado. Eu espero que o governador Flávio não me mude de pasta novamente para justificar mais uma vinda aqui. Mas sempre que convidado estarei aqui. Certo. Meninos, nós estamos muito estourados. Obrigado, Luiz Pedro. Obrigado, Felipe. Obrigado, secretário. Não tem nenhum pedido? Secretário? Nós precisamos do governador sentado nos analistas. Não é possível que um governador tão democrático, um homem tão preparado, não tenha um tempinho para vir aqui. A missão está com o senhor agora, secretário. Vou assumir a missão e trazê-lo, se necessário, virtualmente, mas ele virá aqui, com certeza. Certo. Amanhã estaremos de volta. Um grande abraço a todos.